Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar e mostrar para vocês um lançamento quentinho, dessa vez pela editora Pipoca e Nanquim, e eu estou falando de nada mais, nada menos que O Encanamento que Geme, do mestre do horror Junji Ito, que está até aqui presente na minha camisa e também presente nessa coletânea com 8 histórias assim, que vão dar uma agitadadezinha assim no seu coração. Então, antes de eu mostrar essa edição aqui pra vocês, eu tenho que falar uma sinopse que é sem spoiler. Eu começo falando com a primeira, que é o novo paranormal da escola. Aqui a gente vai conhecer, na verdade, e a turma vai conhecer o menino transferido, que ele tem uma personalidade um pouquinho excêntrica de forma que até chamou a atenção de um grupo, que é o Clube dos Apreciadores da Paranormalidade do Sobrenatural. Eles pensaram, olha só, tem uma pessoa um pouquinho esquisita, vamos chamar para o nosso grupo. E foi isso que aconteceu, só que eles não esperavam que esse menino fosse um pouquinho excêntrico demais e que talvez o nome dele, ou na verdade a pessoa dele, estivesse sempre em volta de esquisitices, que a gente pode dizer até que é uma coisa bem sobrenatural, mas se é ou não você só vai descobrir junto com os outros alunos lendo essa história. A segunda, na verdade, é a quem dá o título dessa obra, que é O Encanamento que Geme. Aqui a gente vai conhecer uma família também de esquisitos. Esquisitos dessa vez é porque eles são maníacos por limpeza. Na verdade, a mãe é a maníaca master da limpeza. Para ela tudo tem que estar no brilho do jeito dela. Se ela vê uma poeirinha voando no ar, quer dizer que a casa toda está imunda e aí tem que limpar tudo de novo. É uma coisa assim bem obsessiva, um negócio bem problemático. Então ela acabou passando esse probleminha que ela tem para as filhas dela, que na verdade não são flores que se cheirem, tá? Porque é aquele tipo de pessoa que acha que é melhor que os outros. E aí então esse é aquele pessoalzinho que ninguém nunca quer conhecer na vida. Só que coisas começam a acontecer quando o encanamento da casa dessa família começa a danificar. Talvez uma pia começa a entupir e aí você começa a ver, junto com um pretendente de uma das filhas super indesejado, que tudo pode ir por água abaixo muito rápido. E aí você vai entender que na verdade existe um novo nível. Se você achou que você sabe tudo sobre impulsos e nojeiras, enfim, que tudo tem um limite, a pessoa não vai fazer isso, não vai ser pior que isso, aqui vai mostrar que vai. E aí sempre o buraco é mais embaixo, ou na verdade o encanamento é um pouco mais embaixo, que talvez seja um pouquinho esquisita essa história, mas você vai ver quando você lê ela aqui. E o próximo se chama Frutos de Sangue, que a gente vai conhecer um casal que estava ali passeando de carro, uma coisa bem aventuresca, uma coisa bem casal, fazendo coisas igual um filme de terror. Só que eles acabam sofrendo um acidente e tendo que olhar ali ao redor, que é só o matagal, procurando alguém para poder ajudá-los. E nessa procura, eles acabam achando um vilarejo que parece quase como se fosse abandonado, se não fosse por uma casa que tem um cara solitário, coitado, abandonado pela vida e pelo amor. E aí eles tentam pedir ajuda a esse cara. Só que tem uma coisa um pouquinho esquisita, é que do caminho até a porta da casa dele tem um rastro gigante de sangue. Mas aí pra gente saber o porquê que isso tá ali, a gente também vai ter que ler essa daqui, que olha, é um pouquinho... é para aqueles apreciadores do fruto do sangue realmente. E vale lembrar também que eu acho que talvez você pense assim, opa, eu já vi essa história antes, já ouvi falar desse encanamento que geme. Você realmente já ouviu, porque esse conto faz parte da coletânea Desmorfos. Então, com certeza, se você tem o Desmorfos, você já leu essa história aqui. A próxima história se chama Balões Enforcadores, e aqui vão aparecer diversos balões gigantescos na cidade com rostos humanoides, muito humanos mesmo. E aí todo mundo pensa até que tá pregando uma peça, né? Que jogaram vários balões ali pra fazer uma gracinha, uma prank, sabe? Um negocinho pra agitar ali a cidade. Só que começa a ficar um pouco estranho quando os balões têm rostos de pessoas que existem ali na vida real. Então é a mesma coisa que você chegar, olha um balão ali com a minha cara voando, que esquisito. E aí fica mais esquisito quando esses balões começam a perseguir os donos dos rostos que estão contidos neles. E aí, para você saber o porquê que ele ganha de nome
balões enforcadores. Não sei se você vai pegar a ideia, mas esse aqui é pesado. Esse aqui, ele também, talvez você tenha ouvido falar, ele tá na coletânea Calafrios. Então, caso você tenha lido Calafrios, você também já vai conhecer essa história. O próximo é Mansão de Marionetes, e nessa história a gente tem uma família que são de artistas itinerantes, e eles meio que são quase peregrinos, né? Eles nunca estão no mesmo lugar. Então, como eles se apresentam bastante, eles ficam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho cá. E acaba que os próprios filhos dessa família, desse pai, não estão assim, não tem amigos, não tem laços em lugar nenhum. Então, eles meio que perdem, assim, uma grande parte da infância que devia ser vivida e curtida com amiguinhos e sociedade, acaba não acontecendo muito. Então, por causa das obsessões desse pai com as marionetes, eles são levados a essa vida um pouco caótica acontecendo. Até que um ponto que a gente começa a ver que talvez não seja só o pai que é obcecado por marionetes, e talvez não sejam os humanos que controlam as marionetes, mas talvez ao contrário. E essa história aqui, ela é para quem gosta e não gosta de marionetes ao mesmo tempo. Quem gosta vai ficar, meu Deus, e quem não gosta vai ficar aqui, ó, te disse, olha como isso é esquisito. É esse nível. E essa aqui também é uma história que aparece em outra coletânea, que é a mesma da anterior, que se chama Calafrios. Em Um Monstro Cor de Carne, aqui a gente vai conhecer um dos meninos de uma classe, menino bem novinho, que ele sofre um pouquinho de bullying por ser diferente. E aí acaba que a professora sente uma compaixão pelo menino, até porque ele realmente é encapetado, é um menino problemático, mas que realmente sofre bullying, então tem aqueles dois paralelos, e ela fica um pouco comovida com a história dele. E ela acaba querendo ajudá-lo de alguma forma, então ela pensa, por que não conhecer a família dele, tentar entender por que exatamente ele é assim. E lá ela foi, só que ela não esperava que fosse a pior decisão da vida dela, porque se o menino era assim, a família também poderia ter um tracinho assim. É a prova do ditado: a curiosidade matou o gato. Nesse caso, até a morte é menos pior do que aconteceu. E você também só vai saber lendo essa história. Essa aqui, ela também, caso você ache, acho que já vi falar dela, ela também está numa outra coletânea chamada Desmortos. O penúltimo se chama Quase Colisão, quando um avião ele acaba sumindo dos radares enquanto voa. É um conto assim super curtíssimo, então a sinopse tem que ser super curtíssima também. E por último é De Dentro da Terra, onde a gente vai descobrir, na verdade a gente vai desenterrar junto com uma turma, né, de pessoas já adultas, uma caixa do tempo, na verdade uma cápsula do tempo que foi deixada há 20 anos atrás por essa turma, né, por esse colégio, para eles lembrarem das memórias, né, daquele momento, como se fosse uma fotografia daqueles 20 anos atrás, e que estaria sendo aberto agora. Mas aí, junto com essas memórias, com essa fotografia daquele tempo, algumas outras histórias vão voltando à tona, e às vezes a gente nem está preparado para abrir caixas, cápsulas e nada de um tempo atrás. Então essas são as histórias, e agora eu vou mostrar para vocês como que é essa edição física, né? Como que ela tá, se ela tá bonitona, se não tá, e se vale a pena ou não ter essa edição aí na sua casa. Como de praxe, esse título tem capa cartonada com sobrecapa, e que sobrecapa, meus amigos! Eu achei muito chamativa. Tem o verniz localizado no título, no nome do autor e também na editora. A lombada, ela continua com a cor azul, achei bem bonito. E na parte de trás tem o nome do autor e do mangá escrito em japonês. E agora vamos para a capa, que sempre tem uma capa impactante, e dessa vez a gente tem a predominância entre o azul e o preto, a lombada e também a parte de trás. Esse mangá faz parte dos mangás que tem como brinde 4 cartinhas lindíssimas, e olha só que belezuras! Eu não consigo não falar bem. Em cada vídeo que tiver essas cartinhas, vocês vão ver eu tascando, rasgando de elogios. São cartas muito bonitas com alguns personagens que a gente vê na obra. E claro, também tem o marca-página de brinde com esses olhinhos na parte da frente e nada na parte de trás.
O papel, ele é Pollen Bold de alta gramatura e a arte do Junji Ito aqui tá nos trinques. Esses contos são de 1993 a 1994, então a arte do mangaka já estava consolidada, já estava definida, então você vai ver traços bem elaborados, muitos traços em detalhes, aquele jeito que você já deve conhecer do Junji Ito. Esse título ele é volume único e tem o valor de capa de R$ 86,90. Então vamos falar um pouquinho mais desse título. Aqui, como eu disse anteriormente, a gente tem 4 continhos que já foram contados em outras coletâneas. Mas assim, é triste para quem coleciona cada tintim, quem tá certinho com cada coleção, com cada voluminho. Essa pessoa que quer contos exclusivos não vai ser o que tem aqui, porque a gente tem 4 repetidos de 8. Porém, é uma seleção legal, achei uma seleção bem interessante, porque o tema dessa seleção são de obsessões. Então a gente tem a obsessão da mãe por limpeza, a obsessão do pai por marionetes, a obsessão dos alunos pelo sobrenatural, a obsessão da pele perfeita. Então aqui o Junji Ito, ele conseguiu sugar e usar essa palavra obsessão a fundo mesmo. E eu achei isso super legal, os contos estão muito bem colocados. Então, caso você seja, na verdade, um marinheiro de primeira viagem, quer conhecer um pouquinho do Junji Ito, quer dar para um amigo que quer conhecer, né? Você quer empurrar Junji Ito para ele, saiba que essa é uma das coletâneas que eu realmente indico, porque você tem exatamente o fundinho do coração do Junji Ito aqui. São contos muito interessantes e dentro desses contos eu tenho alguns favoritos, que alguns também já apareceram nas outras seleções. E vale lembrar que quando eu falo a seleção de Calafrios e Desmorfos, eu estou falando da seleção, das seleções, dos melhores do autor, que o próprio autor disse. Então, se ele me fala que de 8 contos, 4 são os melhores que ele escreveu na vida, eu confio que essa coletânea aqui tenha mais da metade dos melhores. E assim, tem muita coisa, muita história legal aqui também. E os meus favoritos são Frutos de Sangue, Encanamento que Geme, Mansão de Marionetes e, por último, Balões Enforcadores, que esse, assim, pode aparecer em qualquer lugar. Eu acho lindo, perfeito, muito bom. Porque ele pega o que você não tem nem ideia, você sabe o nome, Balões Enforcadores. E aí você acha que você entendeu a ideia, mas você não entendeu exatamente a ideia, porque ela dá uma pimentadinha, um temperinho a mais enquanto você vai lendo. Então, assim, eu acho que vale super a pena essa coletânea. É uma das coletâneas que eu acho que talvez, assim, com muita certeza é uma das minhas coletâneas favoritas. Eu acho que quer saber quem é Junji Ito, pode pegar esse aqui que você vai entender exatamente o que esse homem pensa. Assim, né, às vezes a gente não entende não. A gente acha que a cabeça dele tem muito mais coisas do que o normal, mas é uma provinha perfeita. E para quem é fã, também tem esses outros 4 contos que são, né, exclusivos, quer dizer assim, no caso a gente nunca viu em nenhum outro lugar, então são bem legais também. E caso você queira comprar a sua própria edição, vou deixar meu link aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais. E claro, já que vai estar lá embaixo, deixa uma curtidinha também. E se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esquecendo de se inscrever e de ativar o sininho, porque sempre tem coisa boa na aba comunidades. Também assim, né, tem vídeo bom aqui, né, vamos deixar isso aqui também claro, mas na aba comunidades às vezes tem desconto, às vezes tem novidade. Você sabia que o Junji Ito, ele tá vindo pro Brasil? Ele vai vir pra CCXP? Se não sabia, você ia saber se tivesse na aba comunidades. Então, essas são as pequenas coisas bem legais que a gente acaba discutindo por ali. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!